Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus hoje tem como tema: Jesus sente compaixão do povo. Jesus é o próprio amor de Deus. Ele é o amor. Deus é amor. E Jesus vindo até nós e passando no meio de nós fez o bem. Esse é o rosto de Deus. Nos criou e nos ama e nos quer bem. A primeira leitura proclamada para nós, segundo o livro dos Reis, fala de um leproso. O Evangelho fala também de um leproso. E a segunda leitura fala para nós que tudo que fizermos tem que ser para a maior glória de Deus. Nós temos que fazer para a glória de Deus. Então devemos imitar a Cristo, que fez tudo para a glória do Pai. As leituras, a primeira leitura fala de um leproso chamado Naamã. Ele é da Síria. Ele era um comandante de exércitos, um general. Ele era da época do rei Jorão. E esse homem contraiu uma doença. Ele adquiriu a lepra. Naquela época, quem tivesse essa doença, a lepra, deveria ficar fora da cidade. Os sacerdotes eram aqueles que verificavam se tinha doença e expulsavam para fora do povoado. Ficavam isolados em grutas, em bosques ou nas estradas para morrer à míngua. Até alguém, na hora de sua morte, o seu sepultamento era feito fora dos cemitérios judaicos. Se dizia: tem lepra, foi Deus que mandou. Naquela época se pensava assim. A Sagrada Escritura prova o contrário, que não é Deus que faz isso conosco. É próprio da nossa condição humana, por causa da nossa fragilidade, ter as doenças. E por isso a gente se previne de tantas formas, para não ficar doente. Deus é bom, e Deus vem ao socorro nosso. Naamã adquiriu, a primeira leitura, ele adquiriu essa doença e, indo para casa, ele tinha uma escrava que era judia, pertencia ao povo judeu. E ela disse
ao seu senhor: eu conheço alguém que pode te curar. E ele disse: quem? Um profeta chamado Eliseu, ele mora na Samaria. Ele pode te curar. E ele, o general de exército, o comandante, pegou seus carros, seus cavalos e rumou até a Samaria para falar com o profeta Eliseu, um homem de Deus. O Naamã está procurando a Deus, assim como todos nós procuramos a Deus. Procuramos seu amor, a sua misericórdia. Ele está procurando e vai atrás de um profeta de Deus. O profeta nem o atende. Quando ele chega próximo, o profeta mandou um mensageiro para ele. E disse: o profeta Eliseu pediu para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou furioso. Que profeta é esse? Nem veio falar comigo, nem me recebeu. Um dos amigos de Naamã disse: se ele tivesse pedido a você algo difícil, você teria feito. Ele está pedindo uma coisa simples. Faça o que o profeta disse. E ele tomou consciência e se banhou 7 vezes no Rio Jordão. E a doença desapareceu. A gente aprende algumas coisas. Primeiro, diante das dificuldades da vida, Deus é sempre nosso amigo. Deus não é nosso inimigo. Sempre amigo. E a gente pode ir atrás de Deus, como Naamã. Segundo, o que Deus pedir, vamos fazer. O profeta pediu em nome de Deus e ele realizou. Vamos fazer o que Deus pede. Isso significa fé. E pedindo o que Deus, e fazendo o que Deus pede, então vem a cura. A gente precisa se curar do corpo e da alma. A lepra, hoje tem outro nome, é hanseníase. E hoje tem cura, naquela época não tinha. A lepra, ela começa a adormecer algumas partes do corpo, a pele, em alguns momentos. Esses sintomas vão fazer você se tornar a pele insensível. A pessoa perde sensibilidade. Esses são os primeiros sintomas. E tem cura hoje. Existe a lepra do corpo, uma doença. Existe a lepra da alma, quando também a gente se torna insensível às coisas de Deus e se torna insensível aos irmãos, às pessoas que encontramos, às pessoas que durante a nossa vida vamos nos deparando, vamos nos tornando insensíveis. Então precisamos ser curados também. Se na primeira leitura existe um profeta que fala em nome de Deus, que é Eliseu, no Evangelho vemos um outro profeta, o maior de todos os profetas, Jesus de Nazaré. Aliás, ele é mais do que profeta, ele é o Filho de Deus que veio a este mundo. E vem até ele um leproso. Naquela época se dizia que um leproso só poderia ser curado por Deus, porque era o mesmo que ressuscitar uma pessoa. Só Deus poderia curar. Jesus é Deus e Jesus vai curar. O leproso, na época de Jesus, era afastado da cidade, deveria deixar o cabelo crescer como uma identificação de alguém que tem a doença. Deveria deixar o cabelo crescer. E as pessoas que se aproximassem dela, essa pessoa deveria dizer: afaste de mim, eu sou impuro. Era uma obrigação da pessoa avisar. Agora vemos um leproso que não se afasta de Jesus, ao contrário, vai atrás dele. Ele não se afasta. A gente também deve ir atrás de Cristo. Por causa das enfermidades, sim. Também por causa da nossa conversão, para mudar de vida, para se tornar pessoas sensíveis.
Quando Jesus viu aquele homem leproso, Jesus sentiu compaixão. Compaixão é o mesmo que sofrer junto. Essa capacidade a gente tem que adquirir também. Sofrer junto com os que sofrem. Estender a mão. Jesus estende a mão e o toca. A gente tem que estar tão perto das pessoas que sofrem, a ponto de tocá-las. E ele fala a Jesus: se queres, Senhor, pode curar-me. Veja, um leproso que vai atrás de Jesus, se ajoelha e agora professa uma fé extraordinária. Se queres, Senhor, pode curar-me. Fé. E Jesus diz: eu quero. Deus quer nosso bem. Deus quer nos ajudar. De alguma maneira Deus nos favorece. E Jesus realiza a cura daquele homem. No Evangelho de São Marcos é a terceira cura de Jesus. Ele tinha curado um homem numa sinagoga. Depois curou a sogra de Pedro. E agora um leproso. Quem é Jesus? Jesus é Deus, que cura as pessoas. Que cura não só o corpo, mas também o coração. E a gente tem que aprender a ir até Jesus, se ajoelhar e professar uma fé em seu poder. É isso que acontece. Jesus então proíbe aquele leproso de dizer algo a alguém. Não diga a ninguém. Por que Jesus fez isso? Falou isso? Por duas razões. Primeiro, quando fizer o bem, não sai falando para todo mundo. Não sai propagando. Quando fizer o bem, não chame a televisão. Não chame os meios de comunicação, nem jornal. Deus está vendo. E isso é que importa. Segunda razão porque Jesus falou: não conte nada a ninguém. Porque Jesus não quer que as pessoas o procurem simplesmente por causa da cura. Senão vão transformar Jesus apenas num curandeiro. E Jesus é o Filho de Deus. Nós procuramos Jesus não por causa de cura, mas porque nós queremos viver a sua palavra. E queremos viver como irmãos. Porque a gente sabe que sua palavra é fonte de vida eterna. E que tudo vai passar, mas a sua palavra não passará. Procuramos Jesus para sermos discípulos. Isto é mais do que ser curado. Por isso Jesus fala: não conte nada a ninguém. Mesmo assim, aquele que foi curado, ele saiu propagandeando. E muitas pessoas procuraram Jesus. Jesus não se afastou dos pobres. Jesus não cortou caminho dos que estão doentes. Jesus não ignorou aqueles que estão excluídos. O que a gente deve fazer? A mesma coisa. É a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo façais para a maior glória de Deus. E depois São Paulo diz algo que completa: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitar as boas ações de Jesus, dos apóstolos, e isto é a maior glória de Deus. O que podemos fazer para a glória de Deus? Sentir compaixão, estar junto com aqueles que ninguém quer, estar próximo daqueles que foram isolados por causa do egoísmo humano, estar junto daqueles que hoje choram, porque não tem amigos, não tem pessoas. A gente tem que ser imitador de Jesus. Conta uma história assim, que durante uma guerra, uma cidadezinha foi bombardeada. E a cidadezinha tinha uma igreja bem no centro. E na frente da igreja tinha um Cristo de braços abertos. E as bombas destruíram a igreja. E da imagem de Cristo com os braços abertos, os estilhaços destruíram os dois braços de Cristo. Ficou a imagem de Cristo sem os braços e a igreja destruída.
Terminada a guerra, aquele povoado se reuniu e pensaram: o que nós devemos reconstruir primeiro? Os braços de Cristo ou a igreja? Se você estivesse lá, nesse povoado, junto com o povo, você votaria para erguer primeiro a igreja ou os braços de Cristo? O que você optaria? Você falaria: não, vamos construir a igreja? Ou você diria: não, vamos reconstruir os braços de Cristo? Só pensa, não fala não. E conta a história assim, que durante a reunião, alguém levantou a mão e disse: eu tenho uma ideia. E as pessoas ficaram ávidas para saber que ideia ele tinha. Ele disse: eu quero dar minha opinião. Vamos reconstruir primeiro a igreja. E aí as pessoas perguntaram: por que você acha que deve construir primeiro a igreja? E ele disse: é bom que todas as vezes que a gente passar em frente à imagem de Cristo e ver que ele não tem os braços, a gente saber que nós somos os braços. Então todas as vezes que a gente passar em frente à imagem, a gente deve pensar: eu sou um braço de Cristo. E ficará mais fácil reconstruir a igreja e as casas e o povoado, quando a gente tem consciência de que fazemos parte da fé em Cristo. Moral da história para cada um de nós: neste mundo, nessa sociedade, onde há tantos excluídos, tantos pobres, desanimados, angustiados, nós somos os braços de Cristo. Somos nós que devemos fazer algo, porque nós sentimos compaixão, porque nós sabemos que os outros são nossos irmãos. Por quê? Porque Deus me chamou para servir, chamou você também para servir. Até dentro da tua família, você tem que ser os braços de Cristo e aprender a abraçar a tua família. Junto aos seus amigos, você tem que ser os braços de Cristo e favorecer a amizade. Dentro da comunidade, tem que ser os braços de Cristo e tem que estender a mão a quem precisar. A liturgia de hoje fala que Jesus sentiu compaixão, amor por aqueles que sofrem. Que cada um de nós também sinta compaixão e amor por aqueles que sofrem e precisam. Assim a gente se torna mais humano, mais irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.